Vamos conversar um pouquinho sobre Enteróbios vermiculares, que é o popular conhecido como Oxyurus. A espécie vermiculares é a espécie específica do ser humano. Então, Oxyurus era o que se chamava, né, o que se chama ainda na população, mas o nome científico é Enteróbios vermiculares. Ele tem um parasitismo discreto, com manifestações intestinais discretas, mas o sintoma mais característico é o prurido anal, principalmente no período noturno. Os vermes adultos, então, eles são pequenos, filiformes, têm uma cor esbranquiçada e como característica, ao lado da boca, ele tem duas expansões vesiculosas que chamamos de asas cefálicas. Tem um nítido dimorfismo sexual entre macho e fêmea. A fêmea ela tem em torno de 1 centímetro de comprimento, por 0,4 milímetros de diâmetro, e a cauda pontiaguda e longa. O macho é menor, 5 milímetros de comprimento, e a cauda também é recurvada dorso-ventralmente, com a presença de um espículo. Então, aqui você vê a imagem da fêmea, com as duas expansões vesiculosas laterais à boca, e seguida por um esôfago do tipo claviforme, que termina no bulbo esofagiano, e a cauda pontiaguda. Então, vejam detalhes aqui das expansões vesiculosas, que está na setinha, e as características do esôfago claviforme. Aqui também o ovo do Enteróbios vermiculares tem um aspecto grosseiro de 1D, com duas membranas lisas, e no momento então que já é eliminado, já com uma larva no interior desse ovo. Então, no ovo, um lado ele é achatado e o outro lado ligeiramente convexo, lembrando o aspecto da letra D. O habitat é principalmente o seco e, em algumas ocasiões, o apêndice. As fêmeas repletas de ovos, elas migram para a região perianal, principalmente à noite, e em mulheres pode ocorrer problemas a nível de vagina, útero e bexiga, e infecções maciças. O ciclo biológico é do tipo monoxênico, então os ovos larvados, eles são eliminados, né, com a morte das fêmeas na região perianal, ficando aderidos à pele. Existe controvérsias em relação se a fêmea ela ovipõe ou se ela estouraria. O mais indicado é que ela ocorra dessecamento ou traumatismo e elas estouram e deixam esses ovos na região perianal. Os ovos, então, com as larvas infectantes, eles podem ser ingeridos diretamente pelo indivíduo infectado ou eliminados no meio ambiente. Após a ingestão desse ovo, ele percorre todo o trato intestinal e ocorre a eclosão no intestino delgado. Essa larva, ela vai para o seco e durante esse trajetório até o seco, essa larva sofre 2 mudas. No seco, ele se transforma, então, em vermes adultos, machos e fêmeas. Ocorre o acasalamento no seco e a migração das fêmeas repletas de ovos para a região perianal, num período aí de 30 a 40 dias após. O macho, logo após a cópula, ele é eliminado com as fezes. Ele morre e é eliminado com as fezes. Se não houver reinfecção, o parasitismo se extingue aí. Então, aqui o ciclo, quando o homem, então, ingere esse ovo, já com uma larva, né? E ele percorre esse trato digestório indo até o intestino. Ocorre a eclosão e liberação da larva que vai até o seco. Nesse caminho, ocorrem as 2 mudas. Em termos de transmissão, então, nós temos diversas formas. A heteroinfecção, aonde o homem infectado, então, elimina ovos e esses ovos podem atingir outro indivíduo através da água e de alimentos, através do vento, da poeira. A transmissão indireta,
seria a ingestão dos ovos infectantes pelo mesmo indivíduo, através também da água, dos alimentos ou do vento, da poeira. A autoinfecção externa ou direta seria o paciente, então, ele vai ingerir ele próprio ovos eliminados, então, né, que estejam na região perianal. Devido ao prurido anal, ele vai se coçar e vai colocar a mão à boca. E isso vai ocorrer esse tipo de autoinfecção externa. A autoinfecção interna, que é mais raro ocorrer, seria a eclosão desse ovo ainda ali no reto e a eliminação da larva. E a retoinfecção também é a eclosão desse ovo ali na porção final do reto e a larva penetraria via ânus. Em termos de infectividade, apesar da fêmea ter uma vida curta, há uma grande produção de ovos, então, e a eliminação desses ovos com facilidade para o meio ambiente. A maioria dos casos são assintomáticos, mas com um aumento do parasitismo pode ocorrer uma inflamação do tipo catarral. O principal sintoma dessa eumentíase é o prurido anal. A perda do sono, a irritabilidade e o nervosismo pode ocorrer nas meninas, então infecções levando a vaginites, metrites, salpingites e ovarites. É mais raro ocorrer, mas existem casos relatados de formação de granulomas por esses ovos a nível de fígado, rim e próstata. Então, aqui vocês veem uma mucosa congesta e já também dá para observar alguns parasitas esbranquiçados ali na região perianal. Diagnóstico clínico é bastante sugestivo, o prurido anal noturno, e é possível visualizar esses parasitas pelo próprio paciente na região perianal durante a inspeção. Os exames que são específicos para enteróbios não seria o exame parasitológico de fezes, o LUTS HPJ só vai funcionar se tiver uma carga parasitária média para maciça. O método mais específico seria o método de Graham, ou o método da fita adesiva, ou o método do anal suave, que deve ser coletado ao amanhecer antes de qualquer higiene. O tratamento são os benzimidazóis, então o mebendazol, o albendazol, também indicativo de uso de ivermectina. A prevalência é muito alta em crianças, principalmente em idade escolar, devido ao contato mais intenso entre as crianças. A transmissão é comum em ambientes coletivos, como creches, asilos, orfanatos. E esses ovos eles se tornam infectantes em poucas horas. São ovos que resistem até 3 semanas no meio ambiente, podendo então ser transportados pela poeira, pelo vento e contaminação de alimentos. Tem uma distribuição cosmopolita, sendo que a incidência desse hominto é maior em regiões de clima temperado. É comum no nosso meio entre crianças de 5 a 15 anos e em alguns adultos. A transmissão também pode ser doméstica, então deve tomar alguns cuidados em relação aos familiares que convivem com um portador de enterobíase em casa. Cuidados principalmente então com a roupa de cama e de dormir, que deve ser enrolada e lavada diariamente. Tratamento de todos da família, o corte e rente das unhas, porque a criança vai ter esse prurido anal, ele vai se coçar e ele pode abrir lesões na região e ocorrendo então infecções bacterianas secundárias. É muito importante o uso do aspirador de pó e limpeza com desinfetantes.